prazer falar com todos vocês. Acho que a noite foi uma noite especial, né? Não consegui dormir direito depois de um jogo desse. Acho que a gente fica pensando em muitas coisas que aconteceram no jogo, como foi incrível, como eu falei, né? Uma noite mágica. A arena da forma que estava ontem, acho que todo jogador sonha em jogar, ainda mais eu, né? Cria do Corinthians, sempre vi a arena cheia e poder participar mais uma vez de uma noite dessas. Acho que eu já tive alguns jogos especiais com a arena desse jeito, mas acho que uma Libertadores contra o Boca Juniors, um adversário extremamente difícil, que tem uma história que o Corinthians conseguiu uma Libertadores em cima deles. Acho que foi uma noite que foi muito especial e mágica, como eu falei. Ô, Maicon, vou começar aqui, a gente vai fazer uma rodada na mesa, porque eu acho que tem muita coisa para saber de você, né? Eu vou começar, óbvio, perguntando desse teu posicionamento, não só dentro de campo, mas no time principal. A gente olha esse Corinthians hoje e algum tempo atrás era uma outra sensação com a chegada de Juliano, Paulinho, Renato, todo mundo muito ansioso para ver todo mundo junto. E você vem depois numa outra situação, né, por conta de uma guerra, a gente fala disso daqui a pouco, mas se firma nesse time estrelado e é peça fundamental para dar segurança, acho que sobriedade e até a intensidade que o treinador quer dessa equipe. Você imaginou isso? Você chegou tem menos de um mês, você se via tão firme, tão forte, com tantos nomes ao teu lado? Então, como eu falei, né, em algumas entrevistas já, eu vim para ajudar o Corinthians da maneira que for. Acho que a gente tem que entender que o clube é muito mais importante do que qualquer atleta e a gente está para ajudar o clube a conquistar todos os objetivos. Quando eu voltei, eu também falei que eu vim para aprender muito com esses jogadores, que são jogadores que foram referências para mim e que são referências para todos os jovens, jogadores de Copa do Mundo, de seleção brasileira e que sempre agregou muito pro futebol brasileiro, né? Acho que o Renato Augusto, Paulinho, Juliano são jogadores referências para nós que estamos, né? Eu já com 24 anos, mas tem jogadores mais jovens, estamos ali para aprender muito com eles. E eu fico feliz de estar ajudando o Corinthians da maneira que for. Acho que eu tô me entregando muito nos jogos. Como eu falei, né, eu vim de um tempo muito longo parado, né? Então eu precisava de um tempo para me recuperar 100%, para poder jogar nos 90 minutos novamente. Acho que eu estou muito próximo dos meus 100% agora e eu quero muito ajudar o Corinthians da maneira que for. José Elias Moedinho Júnior. Grande Maicon, boa tarde. Você sabe que eu sou suspeito em falar de você, né? Desde a época das categorias de base do Corinthians. Sempre te elogiei, achei e acho você desculpa o palavrão, né? Um puta de um jogador fantástico. E, ontem, por coincidência, eu fiquei sabendo também que você passou pelas mãos do futsal do Juventus, com a Marcinha, com o seu... Né, e, poxa, uma história que eu também vivenciei. Então, antes de mais nada, eu quero te dar os parabéns, né, por aquilo que você se tornou e desde lá das categorias de base, eu sempre achei que você iria se tornar esse jogador e hoje, quando você fala que veio para aprender, ontem você ensinou. Né? Você ensinou posicionamento, você ensinou comportamento, porque ontem foi você o cara que chamou a atenção do Raul, foi você o cara que chamou a atenção do João Vitor. Né? Então, parabéns pela sua postura, parabéns pelo seu futebol, continue assim. E eu queria só saber de você uma simples pergunta. E o futuro? Ixi. Caiu até a câmera do Maicon, Rafael. O empréstimo é até o final do ano, né, Maicon? De queda, não. Vamos deixar bem claro. Não é cultura de queda, não. É um prazer falar com você novamente. Obrigado pelas palavras. Eu me lembro muito bem da Copa do Brasil Sub-17, quando eu estava atuando pelo Corinthians. Você sempre me elogiou muito e fico muito feliz pelo seu reconhecimento, porque você sabe o que é representar essa camisa e você sabe quando um jogador vem jovem, o peso que é e o que ele precisa fazer para representar bem. Então, fico muito feliz com as suas palavras. Para mim é uma satisfação muito grande. E sobre o futuro, eu vou tentar ser o mais sincero possível. Eu não sei, eu estou muito feliz no Corinthians. Como eu falei, eu precisava me recuperar 100%, esse era o meu foco, para que eu pudesse atuar 90 minutos para ajudar o Corinthians da maneira que for. Eu estou para ajudar o Corinthians, eu não sei se eu vou embora no meio do ano, se eu vou embora em dezembro, eu não estou pensando nisso, sinceramente, estou pensando no nosso próximo adversário hoje, Fortaleza, depois Libertadores de novo. Esse é o meu foco, jogo após jogo. Se for para acontecer, o Corinthians vai ficar sabendo, todos vão ficar sabendo. Se não for, eu estou muito feliz, eu estou muito grato ao Corinthians por ter aberto as portas novamente para que eu possa estar vivendo isso novamente.
Só para a gente contextualizar, né, Maicon? Acho que todo mundo sabe, mas enfim, o Maicon é jogador do Shakhtar, está emprestado ao Corinthians por conta da situação de guerra ali entre Ucrânia e Rússia. Eu pedi pergunta também dos telespectadores, o pessoal está mandando várias aqui. Eu vou fazer uma simples para o Sormani emendar a dele e aí você já responde as duas. A do Valdemir é a seguinte: o sentimento de fazer 2 gols na arena lotada. Guarda essa, o Sormani faz a... Então vai nessa, Maicon. Então já responde, aí o Sormani vai na sequência. É um sentimento único, né? Acho que você fazer um gol com a camisa do Corinthians já representa muito, mas ontem uma noite muito especial para todos nós. Eu fui feliz em fazer os gols, mas eu acho que o que vale mesmo foi o que a equipe fez. A equipe foi uma equipe aguerrida, uma equipe que demonstrou vontade de vencer desde o primeiro minuto. A gente estava sendo muito cobrado, a gente sabe disso, e acho que ontem foi uma demonstração que a gente tá no caminho. Acho que quando o Vitor chega, a gente tem uma mudança de ideia e isso tem que ser respeitada pelo tempo que a gente tinha com outros treinadores e a gente tem que ter um tempo para entender ele. Os jogadores têm que ter um tempo para entender a ideia e o Vitor entender os jogadores, o que ele pode e o que ele não pode cobrar. E acho que ontem foi uma vitória importantíssima da equipe. Eu fui feliz com os gols, mas acho que a equipe foi uma equipe muito Corinthians, né? Acho que essa é a palavra. Acho que nós fomos Corinthians e espero ser muito mais do que foi ontem daqui para frente para que a gente possa conquistar os nossos objetivos. Ô, Maicon, é o Fábio Sormani, prazer falar com você, parabéns pelo jogo. Eu achei que você foi o melhor jogador em campo. Não só eu não, né? Todo mundo achou isso, né? Quem viu o jogo viu que você foi, de fato, o destaque da partida. Ainda pensando em Libertadores, o Corinthians dá um passo muito importante para se classificar nesse grupo. Num grupo que não era fácil, né? Vocês, Boca e o América de Cali. Só o Always Red, que ficaria por fora, mas tem a questão da altitude, de repente podia até surpreender. Pensando na Libertadores, domingo, contra o Fortaleza, qual é a ideia sua, do grupo, do Vitor Pereira? Um time alternativo, como foi aquele contra o Palmeiras, ou não dá para esquecer o brasileiro em função da derrota contra o Palmeiras? Bom, acho que a comissão do Vitor vai ver o melhor caminho para nós. A gente tem que entender que não são todos os jogadores que vão poder jogar todos os jogos. A gente sabe da importância da Libertadores, mas a gente não quer esquecer o brasileiro. Acho que o brasileiro é muito importante para o Corinthians também. É um dos nossos objetivos, como todos os outros, a Libertadores, a Copa do Brasil e a Libertadores. A gente tem que entender que o jogo é um jogo decisivo da Libertadores, mas que o brasileiro também é um objetivo nosso. O Vitor vai ver a melhor forma que a gente pode encarar o Fortaleza. A gente vai entrar com um time muito forte, vai entrar com a Arena novamente nos empurrando para que a gente possa conquistar a vitória, porque acho que a sequência de vitórias dá mais confiança para a equipe. Quando a gente tem uma derrota para o Palmeiras, a confiança fica um pouquinho abalada e aí para retomar ela é mais complicado. Então, quando a gente vem de uma vitória contra o Boca, é importante uma sequência de vitórias para que a equipe cresça conforme vem demonstrando um bom trabalho, vai crescendo e isso torna o Corinthians muito mais forte. Prates, faz sua pergunta. Maicon, boa tarde. Até em relação ao que você falou há instantes, que com o passar dos treinos e dos jogos, você mesmo está atingindo quase o seu 100%. E falou que o Vitor está conhecendo e já está assimilando melhor como cada um gosta de jogar, como cada um gosta de treinar também. E em relação ao contrário disso, Maicon, o grupo hoje assimilou quanto o que pede, o que exige o Vitor Pereira? Já há um caminho natural para isso? Vocês já entenderam tudo o que ele pede, o que ele quer? Como que está a assimilação de vocês em relação ao que pede o técnico do Corinthians, que é novo, mas já tem jogos importantes para dirigindo a equipe? Bom, eu acho que o Mister chegou e eu cheguei um pouquinho antes, eu não vi o começo dele, o que ele estava pedindo no começo do trabalho. Mas acho que a equipe entendeu o que ele quer, agora tem que colocar em prática. É claro que cada jogo tem uma estratégia e isso todos precisam entender, não vai ser sempre a mesma estratégia, porque o adversário muda e às vezes a gente tem que entender que se a gente for jogar sempre com a mesma estratégia, a vitória vai ficar um pouco mais complicada, então a gente tem que ter mudanças de estratégia conforme os jogos. O Mister sabe o que cada jogador pode entregar e a gente sabe o que ele quer conforme vai passando os jogos. Acho que o importante era o Corinthians ter uma ideia. O Corinthians hoje tem uma ideia e a gente tem que aperfeiçoar essa ideia em um grupo, porque todos vão ser importantes. E acho que a gente está tendo uma rotação e a gente está conquistando algumas vitórias. Vem uma derrota pesada para o Palmeiras, mas acho que a gente vinha demonstrando uma evolução muito grande da equipe do Paulista na chegada dele, que é muito complicado. Um treinador chega numa reta final, já pega jogos decisivos, implantar o que ele quer já é mais complicado, mas a equipe foi evoluindo
e eu acho que está demonstrando já uma evolução boa, mas acho que a margem é maior ainda para a nossa evolução. E a gente sabe disso, e o Mister sabe, e a gente espera que a torcida entenda também que a gente precisa muito deles para essa evolução ser completa. Facinca, vai lá. Pois é, falar com o Maicon também é muito legal, porque é uma memória bacana na minha carreira, porque 25 de janeiro de 2015, lembra, Maicon, desse dia? Acho que você estava em campo, teve um título legal na tua vida, e uma das entrevistas mais bacanas que eu fiz, perguntando para esse garoto o que ele tinha de aspiração, de sonho na carreira, ele falou, minha aspiração não é ir para a Europa, minha aspiração é ser campeão pelo Corinthians. Lembra disso, Maicon? E 2 anos depois, você é campeão brasileiro pelo Corinthians como um dos pilares do meio-campo. E hoje você volta ao Corinthians para, quem sabe, mudar essa chave. Fazer o Corinthians jogar como o Corinthians, né, Maicon? Não sei se você estava vendo o programa, mas foi a frase que eu usei aqui para abrir o meu comentário em relação ao que aconteceu ontem, né, diante da equipe do Boca. Jogar como o Corinthians é jogar com um volante ao seu lado, como sempre foi o DNA desse clube recentemente, as duplas mais famosas de Christian Elias, de Ralf e Paulinho, de Ralf e Maicon, de Maicon e Marcial em 2015, naquele time de 2000, que foi campeão da própria Copa São Paulo, o quanto que ter um volante ao seu lado te auxilia a jogar como o Corinthians e como que jogando como o Corinthians, esse time pode, esse clube, diminuir a diferença, esse gap hoje que existe entre Atlético Mineiro, Flamengo, que são os postulantes a ganhar praticamente tudo na temporada, e o próprio Palmeiras, né? Bom, eu lembro desse dia, acho que foi um dia especial para mim, foi um título da Copinha muito importante para quem é jovem, está vindo da base, foi um título muito bem lembrado, muito, muito importante para mim. Bom, acho que a sua pergunta, ela é muito importante, mas eu acho que em questão de jogar com 2 volantes, depende do sistema, depende do que o Corinthians vai entregar, da forma como eu falei, né, da nossa estratégia para o jogo. A gente hoje joga com um volante, que é o Du, e eu saindo um pouquinho mais. Em alguns momentos eu fico ali como segundo, ali do lado dele, mas outros momentos eu subo mais para a linha do Renato. Assim foi o Corinthians em 2015, quando tinha o Renato Augusto e o Elias subiu um pouquinho mais, deixava o Ralf. A gente fez um pouco isso em 2017, mais menos. Em 2018 eu já fiz mais isso. Eu acho que a característica depende da estratégia do jogo. A gente tem que ser inteligente, como eu falei, acho que 2 volantes é muito importante dependendo dos jogos, e às vezes é mais importante liberar e ficar só com um para a gente ter mais uma pressão, mais um jogador na linha de frente para finalização. Enfim, depende muito da estratégia, mas todos os jogadores vão ser importantes e depende da formação, se for com 2, se for com 1, se for com 3. Eu acho que depende da estratégia do jogo e a gente tem que entender que o importante é ser melhor para o Corinthians. Ô, Maicon, a gente já vai te liberar, que eu sei que você está precisando descansar, recuperar também, que tem coisa pela frente. Eu só queria juntar aqui alguns assuntos que a gente tratou nessa volta. Claro que o momento hoje é de falar de Corinthians, é de festa. Eu vou juntar o que a gente sempre fala sobre esses jogadores que vieram desse momento de guerra, com uma pergunta aqui Essa Jogada Foi Louca, que é uma página famosa na internet, mandou uma pergunta aqui para você. Eu queria que você contasse um pouco sobre como é que foi reprogramar a tua cabeça, porque não era esperado agora você voltar para o Brasil, né? Você acaba vindo por conta de uma situação adversa que não tem absolutamente nada a ver com futebol, tem a ver, enfim, com política e segurança no mundo, é uma guerra, e você ontem consegue fazer pela primeira vez na tua carreira 2 gols num jogo só, num Corinthians e Boca, com a torcida ali te apoiando. Eu queria que você contasse um pouco desse caminho, sabe? Dessa reestruturação e ontem esse gol para fechar de uma maneira bonita, né? Tudo que está acontecendo nesse mês, que eu imagino muito intenso na tua vida. Bom, como você falou, eu tinha acabado de renovar com o Shakhtar mais 4 anos, então minha ideia não era voltar para o Brasil no momento. Como eu falei em algumas outras entrevistas, eu tenho sonhos pessoais e eu estava muito feliz ali na Europa, estava muito feliz no Shakhtar. Eu tinha sonhos depois do Shakhtar também. Em algum momento eu queria voltar para o Brasil, mas não seria nesse momento. Eu acho que eu estava numa evolução muito grande, principalmente com o treinador que eu estava atuando lá. Estava me ajudando muito na minha evolução, era tudo que eu precisava na minha carreira para mim ter uma evolução importante novamente. Quando estoura uma guerra, o Shakhtar sofreu muito com isso e todos os jogadores também. É uma incógnita, né? Tudo que vai acontecer daqui para frente. Então, quando estoura uma guerra, eu preciso estar em casa e acho que, como eu já falei algumas vezes, a minha casa é o Corinthians
E eu podia esperar, né, a janela do meio do ano, eu podia ter outras oportunidades também no momento, mas eu sentei com a minha família e juntos analisamos que o melhor era ficar em casa, e se é a minha casa, eu tenho que ficar no Corinthians. E não foi a melhor proposta, não foi o lugar que eu queria estar no momento, porque eu queria estar na Europa, mas quando eu quero estar em casa, eu tenho que estar no Corinthians, aqui é a minha casa, eu estou muito feliz aqui, e eu escolhi voltar para o Corinthians novamente para jogar essa temporada. Não sei o que vai ser do futuro, do Shakhtar, o que eles querem dos jogadores, e eu respeito muito o Shakhtar, a decisão que ele tomar eu tenho que respeitar, mas eu estou muito feliz no Corinthians. E quando eu entro num jogo de Libertadores, né, eu já joguei contra o Deportivo Cali na arena, na arena também 1-0, foi um momento. É isso aí, galera. Vou ficando por aqui. Exemplo de humildade aí do garoto, né? O sonho dele não era ir para a Europa e sim ganhar um título pelo Corinthians. Foi campeão brasileiro. Ontem brilhou no jogo, né? O cara arregaçou. Além de ter uma atuação muito boa, ele marcou os 2 gols na vitória do Corinthians contra quem, galera? Contra o Boca. O cara chegou agora e marca 2 gols contra o Boca, né? Só assim a gente pode ter uma noção do que significa isso para ele, mas só ele mesmo para saber o que está acontecendo com ele, né? Fazer isso daí, um jogo muito importante, onde o Corinthians dependia muito de fazer o resultado, né, rapaziada? Galera, desculpa aí, minha filha gritou aqui. Rapaziada, quero dar os créditos aos canais ESPN, link na descrição. Pedir a você que não é inscrito, se inscreva no canal, deixa o seu like. Vamos para, quer dizer, né? Até a próxima, galera. Fui.